Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem mudar completamente de vida, enquanto outras passam anos, até décadas, presas no mesmo lugar? Não é falta de sonho, não é falta de vontade, é algo mais profundo, algo que acontece dentro da mente e ninguém percebe a tempo. Hoje você vai entender uma verdade que pode incomodar, mas também pode despertar algo novo dentro de você. Porque talvez o problema nunca tenha sido o mundo ao seu redor. Talvez o problema tenha sido a forma como você aprendeu a enxergar a si mesmo. E quando essa ficha cai, nada mais volta a ser como antes. Então, eu te peço algo simples, mas importante. Deixa o like nesse vídeo porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Se inscreve no canal, porque aqui você vai encontrar conteúdos que podem mudar a forma como você pensa e enxerga a sua vida. E comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e o que você mais quer mudar na sua vida hoje. Agora, respira fundo. Porque o que você vai ouvir daqui para frente pode ser o início de uma virada na sua história. E talvez esse seja o momento que você vai lembrar para o resto da sua vida. O despertar que a maioria ignora, versão expandida. Existe um momento na vida em que o destino não grita, ele apenas sussurra. Um chamado silencioso, quase imperceptível, que toca apenas aqueles que estão dispostos a enxergar além da rotina. Mas a verdade é dura. Poucos ouvem. E entre os que ouvem, ainda menos têm coragem de responder. Por que será que alguns homens e mulheres parecem acordar para uma nova realidade e transformam completamente suas vidas? Enquanto a maioria continua presa no mesmo ciclo, repetindo os mesmos dias, os mesmos pensamentos e os mesmos resultados. Você está vivendo ou apenas repetindo dias vazios que parecem vida? Eu, inspirado pela observação da mente humana e pelos princípios que guiam o sucesso, compreendi algo fundamental. A maioria nunca ficará rica não por falta de oportunidades, mas por falta de despertar interior. O despertar não é um evento externo, ele é uma decisão interna. É o instante em que o indivíduo para de culpar o mundo e começa a encarar o espelho com honestidade brutal. E nesse momento, algo poderoso acontece. A mente, antes adormecida, começa a questionar tudo. Se outros conseguiram, por que não eu? Por que aceito menos do que posso me tornar? Quem me convenceu de que eu não posso mudar? A realidade começa a se partir por dentro. É aqui que poucos sobrevivem ao próprio despertar. Porque despertar exige responsabilidade. E responsabilidade exige mudança. E mudança exige dor. Napoleon Hill ensinava, em essência, que toda conquista começa quando o pensamento deixa de ser comum e se torna definido, direcionado e inabalável. Mas isso não acontece com quem vive no automático. A maioria prefere a anestesia da rotina ao desconforto da transformação. Por isso, permanecem onde estão. E então eu afirmo com clareza absoluta, como um princípio universal da mente: eu sou capaz. Eu posso mudar. Essas não são apenas palavras, são comandos dados à própria consciência, e quando repetidos com fé e convicção, começam a reprogramar o destino. Porque no fim, não é o mundo que prende o homem, é a forma como ele pensa sobre si mesmo. E este é apenas o começo do despertar. Existe um momento na vida de todo ser humano em que algo invisível acontece. Não é barulho, não é evento, não é explosão. É um sussurro, um chamado interno tão silencioso que a maioria simplesmente ignora, como se fosse apenas um pensamento passageiro, como se não tivesse importância. Mas aqueles que prestam atenção percebem algo estranho. A vida começa a incomodar. As mesmas rotinas começam a pesar. As mesmas conversas começam a cansar.
Os mesmos resultados começam a frustrar. Então surge a pergunta que separa os que vencem dos que permanecem presos. Por que minha vida não muda, mesmo eu desejando tanto que ela mude? Eu, observando os princípios que regem a mente humana e o comportamento daqueles que conquistaram riqueza e realização, compreendi uma verdade que poucos aceitam. A maioria nunca ficará rica porque nunca desperta de verdade para quem realmente é. Não é falta de talento, não é falta de oportunidade, não é falta de sorte, é ausência de despertar. Porque o despertar não acontece no mundo exterior, ele acontece dentro da mente. É o momento em que o indivíduo para de viver como reação e começa a viver como criação. Mas esse momento é raro. Por quê? Porque ele exige coragem. Coragem para admitir: eu estou abaixo do meu potencial. E essa verdade é difícil demais para a maioria suportar. Então, o que fazem? Adiam, distraem-se, justificam, se acomodam e continuam repetindo o mesmo ciclo invisível, acreditando que estão vivendo, quando na verdade estão apenas sobrevivendo. Você está vivendo ou apenas repetindo dias vazios disfarçados de rotina? Essa pergunta, quando aceita profundamente, tem o poder de romper uma vida inteira de ilusão. Porque o despertar começa exatamente aqui, na honestidade brutal consigo mesmo. E é nesse ponto que algo extraordinário pode acontecer. O homem ou a mulher olha para dentro e percebe: eu não sou limitado, eu estou me limitando. Eu não sou fraco, eu fui condicionado a pensar pequeno. Eu não sou incapaz, eu apenas nunca me desafiei de verdade. Napoleon Hill dizia, em essência, que a mente é o ponto de partida de toda riqueza, todo sucesso e toda transformação. Mas a mente comum, a mente adormecida, nunca cria nada extraordinário, porque ela vive no automático. Ela consome medo, ela repete dúvidas, ela aceita fracassos como destino. E assim, lentamente, a vida vai sendo construída não pelo que a pessoa deseja, mas pelo que ela tolera. E aqui está a verdade mais dura deste capítulo. Você não se torna o que deseja. Você se torna o que você acredita ser possível para si mesmo. E a maioria acredita muito pouco. Por isso, permanece pequena. Por isso, permanece presa. Por isso, permanece igual. Mas há um instante raro, um instante em que tudo pode mudar. Quando o silêncio interno se quebra e a pessoa finalmente decide: chega, eu não aceito mais esta versão de mim. E nesse momento, nasce algo novo. Não é motivação, não é emoção, é consciência desperta. E quando a consciência desperta, o destino começa a perder o controle, porque agora existe escolha, agora existe direção, agora existe poder. E então, como um princípio absoluto da mente humana, surge a afirmação que marca o início de toda transformação verdadeira: eu sou capaz, eu posso mudar. Eu escolho mudar agora, não como frase bonita, mas como declaração de guerra contra a estagnação. E este é apenas o primeiro passo. O despertar começou. Depois do despertar, existe um fenômeno inevitável que acontece com todo aquele que começa a enxergar a vida de forma diferente. O mundo interno entra em conflito, porque quando a consciência desperta, ela não traz apenas clareza, ela também revela os inimigos invisíveis que sempre estiveram ali, escondidos sob a superfície da mente. E o primeiro deles é o medo. O medo não aparece como um monstro diante dos seus olhos. Ele aparece como pensamento, como dúvida, como voz interna sussurrando suavemente: e se você falhar? E se não for suficiente? E se você tentar e perder tudo? E se você for ridicularizado? E por parecer tão racional, a maioria acredita nele.
Eu, estudando os padrões da mente humana e observando aqueles que alcançaram grandes feitos, percebi algo devastador. O medo não destrói sonhos de forma violenta. Ele destrói sonhos de forma silenciosa. Ele não impede você de começar, ele impede você de continuar. E assim, lentamente, ele transforma potenciais gigantes em vidas pequenas. Você está vivendo por decisão ou por medo disfarçado de prudência? Essa é uma das perguntas mais perigosas que um ser humano pode se fazer, porque ela revela uma verdade desconfortável. A maioria das escolhas não é feita por coragem, mas por medo. Medo de errar, medo de perder, medo de se expor, medo de não ser aceito. E quando o medo se torna o guia da vida, o destino se torna limitado. Napoleon Hill, ao estudar os princípios do sucesso, compreendeu algo fundamental. Todo grande avanço humano começa quando a mente supera o medo do fracasso. Porque o fracasso por si só não destrói ninguém. O que destrói é a interpretação do fracasso como fim, em vez de aprendizado. Mas o medo distorce tudo. Ele transforma tentativa em risco. Ele transforma sonho em ilusão. Ele transforma a ação em ameaça. E assim a pessoa começa a recuar, começa a esperar, começa a se esconder dentro da própria zona de conforto. E aqui está uma verdade que poucos têm coragem de encarar. A zona de conforto não é confortável, ela é apenas conhecida. E o ser humano troca crescimento por familiaridade todos os dias, sem perceber. Mas existe um momento em que isso precisa ser quebrado. Um momento em que o indivíduo precisa olhar para dentro e confrontar a pergunta inevitável: e se o medo não for um aviso, mas apenas uma prisão construída pela minha mente? Nesse instante, a realidade começa a mudar, porque o medo perde poder quando é visto de frente. E o que antes parecia gigante, começa a parecer pequeno. O coração ainda pode acelerar, as mãos ainda podem tremer, a mente ainda pode hesitar, mas algo muda profundamente. A decisão começa a nascer. E a decisão é mais forte que o medo. É aqui que o verdadeiro guerreiro interno desperta. Não aquele que nunca sente medo, mas aquele que age apesar dele. E então surgem as afirmações que reprogramam a mente para o próximo nível. Eu sou capaz de avançar mesmo com medo. Eu não permito que minhas dúvidas decidam por mim. Eu escolho coragem acima de conforto. Nada vai me deter, porque no final não é o medo que controla o destino. É a reação que você escolhe ter diante dele. E este capítulo termina com uma verdade inegociável. Quem aprende a dominar o medo, começa a dominar a própria vida. A doença da procrastinação que rouba vidas inteiras. Depois que o medo começa a ser reconhecido, surge um inimigo ainda mais perigoso. Um inimigo que não assusta, não ameaça, não grita. Ele apenas convence. Ele convence você a esperar. Eu, ao observar a mente humana e os padrões daqueles que falham repetidamente em alcançar a riqueza e a realização, percebi algo profundo. A maioria não fracassa por falta de capacidade. Fracassa por excesso de adiamento. A procrastinação é a forma mais silenciosa de autossabotagem já criada pela mente humana. Ela não diz desista, ela diz depois você faz. Não é o momento certo. Você precisa se preparar mais. Amanhã será melhor. E assim, sem perceber, a vida inteira é empurrada para um futuro que nunca chega. Quantas versões melhores de você foram adiadas até desaparecerem completamente? Essa pergunta é devastadora porque ela revela um fato irreversível. O tempo não espera ninguém. Napoleon Hill ensinava em essência que o sucesso é resultado direto de ação organizada e persistente, não de intenção. Mas a maioria vive na intenção. Eles pensam, eles planejam, eles imaginam, eles sonham, mas não executam. E entre sonhar e realizar existe um abismo que poucos têm coragem de atravessar: a ação imediata.
A procrastinação é perigosa porque ela parece inofensiva. Ela não destrói sonhos de uma vez. Ela destrói aos poucos, dia após dia, decisão após decisão, oportunidade após oportunidade, até que um dia a pessoa olha para trás e percebe: o tempo passou e eu não fiz nada com ele. E esse é o tipo de arrependimento que não tem retorno. Mas aqui existe uma verdade ainda mais profunda. A procrastinação não é preguiça, é medo disfarçado de tempo, medo de falhar, medo de não ser perfeito, medo de não estar pronto. E então a mente cria uma ilusão confortável. Quando eu estiver pronto, eu começo. Mas a realidade nunca funciona assim. Você não se torna pronto antes de agir. Você se torna pronto enquanto age. E essa é a diferença entre os que mudam de vida e os que permanecem exatamente onde estão. Você está esperando o momento perfeito ou criando coragem enquanto o tempo destrói suas chances? Essa pergunta separa duas vidas completamente diferentes. E quando ela é compreendida profundamente, algo interno começa a se quebrar. A ilusão da espera começa a desmoronar, porque a verdade é simples e brutal. Não existe amanhã garantido. Existe apenas o agora disfarçado de escolha. E cada "depois eu faço" é uma pequena morte de potencial. Eu sou capaz. Eu ajo agora. Eu não negocio com a minha disciplina. Eu não adio o meu futuro. Essas afirmações não são motivação vazia. São comandos mentais de reprogramação. Porque o cérebro humano obedece àquilo que é repetido com emoção e convicção. E quando a ação começa a substituir a espera, algo extraordinário acontece. A vida começa a responder. O universo não responde ao desejo, ele responde ao movimento, e é por isso que poucos mudam de vida. Não porque não querem, mas porque continuam esperando o momento que nunca chega. E neste ponto da jornada, o indivíduo começa a perceber algo assustador. Cada dia de atraso não é neutro. Cada dia de atraso é perda de futuro. E quando essa consciência desperta, não há mais como continuar igual, porque agora existe uma escolha real: continuar adiando ou finalmente agir. E este capítulo termina com um princípio inegociável. O futuro pertence àqueles que fazem hoje o que os outros só terão coragem de fazer amanhã. Quando o homem começa a vencer o medo e a procrastinação, ele acredita que já está no caminho do sucesso. Mas então ele descobre algo ainda mais profundo. O verdadeiro campo de batalha não está fora. Ele está dentro da mente. Eu, observando os padrões daqueles que alcançaram riqueza, influência e realização duradoura, compreendi uma verdade absoluta. A mente não é apenas um órgão de pensamento. Ela é o centro de comando da realidade pessoal. Tudo o que você é hoje foi construído primeiro como pensamento. E tudo o que você será amanhã já está sendo construído agora, na forma como você pensa neste exato momento. Se a sua mente fosse visível, o que ela estaria criando neste instante? Essa pergunta muda tudo. Porque a maioria das pessoas vive sem perceber que está em constante criação. Criação de resultados, criação de limitações, criação de destinos. Napoleon Hill ensinava que tudo começa com o pensamento dominante. Mas poucos entendem o peso dessa frase. O pensamento dominante não é aquele que você tem de vez em quando. É aquele que você alimenta todos os dias, consciente ou inconscientemente. Se o seu pensamento dominante é dúvida, sua vida será insegura. Se o seu pensamento dominante é medo, sua vida será limitada. Se o seu pensamento dominante é clareza e fé, sua vida se expande. E aqui está uma verdade que separa os vencedores da maioria. Você não controla tudo o que pensa, mas controla aquilo que decide alimentar. E o que você alimenta, cresce.
É por isso que a mente inquebrável não nasce pronta. Ela é construída. Construída na repetição. Construída na disciplina. Construída na guerra interna contra pensamentos negativos. Porque sim, existe uma guerra acontecendo dentro de cada ser humano. Uma guerra entre a versão que quer crescer e a versão que quer permanecer confortável. A versão confortável diz: fica como está, não arrisque. Você já está bem assim. Mas a versão que busca grandeza diz: você pode mais. Você nasceu para mais. Não aceite menos do que seu potencial. E cada decisão diária é uma votação interna sobre quem você está escolhendo ser. Você está votando na sua evolução ou na sua estagnação? A maioria nem percebe que está votando contra si mesma todos os dias. E assim, sem perceber, constrói uma vida pequena com decisões pequenas. Mas existe um ponto de virada. Um instante onde o indivíduo começa a perceber que precisa assumir controle absoluto da própria mente. E isso não é fácil, porque a mente, sem disciplina, se torna um campo aberto para dúvidas, distrações e ilusões. Por isso, o controle mental não é luxo, é sobrevivência. Eu sou capaz de dominar meus pensamentos. Eu não sou escravo das minhas emoções. Eu escolho o que alimento na minha mente. Eu construo minha realidade com consciência. Essas afirmações não são frases bonitas. São ferramentas de reconstrução interna, porque o cérebro humano responde à repetição como verdade. E quando a repetição muda, a identidade muda. E quando a identidade muda, o destino muda. Mas existe algo ainda mais profundo. A mente inquebrável não é aquela que nunca cai. É aquela que não permanece caída. Você pode falhar, você pode errar, você pode perder. Mas se sua mente for forte, você transforma cada queda em direção. Napoleon Hill dizia, em essência, que todo fracasso carrega a semente de um benefício equivalente ou maior, mas apenas para aqueles que não desistem. E aqui está o segredo oculto da maioria que vence na vida. Eles não são mais inteligentes. Eles não são mais talentosos. Eles apenas recusaram desistir da própria mente. E quando isso acontece, algo poderoso se forma. Uma identidade inabalável. Uma consciência que não se quebra com críticas, que não se destrói com fracassos, que não se desvia com opiniões externas. E então, o mundo externo perde poder, porque agora a direção vem de dentro. Se ninguém acreditar em mim, ainda assim eu continuo? Essa é a pergunta que separa os fortes dos comuns. E quando a resposta é sim, sem hesitação, sem dúvida, sem dependência, a transformação já começou a se consolidar. Porque uma mente inquebrável não espera a aprovação, ela cria resultados. E este capítulo termina com uma verdade que muda tudo. Quem domina a própria mente, domina o próprio destino. O preço da disciplina que a maioria não está disposta a pagar. Quando a mente começa a se fortalecer, um novo teste aparece. E este teste é silencioso, mas extremamente cruel. Ele não vem como crise. Ele não vem como fracasso. Ele não vem como tragédia. Ele vem como escolha diária. A escolha entre o que você quer agora e o que você quer na vida. Eu, observando os padrões daqueles que alcançam riqueza duradoura, percebi uma verdade que poucos têm coragem de aceitar. Todo sucesso tem um preço e todo fracasso também, mas a maioria só enxerga o preço do sucesso, nunca o preço da estagnação. Você já calculou quanto custa continuar sendo a mesma pessoa por mais 5 anos? Essa pergunta é devastadora porque ela inverte a ilusão comum. As pessoas acreditam que disciplina é perda. Perda de conforto, perda de tempo livre, perda de prazer imediato. Mas a verdade é o oposto. A disciplina não tira nada de você. Ela constrói tudo o que você deseja. Napoleon Hill ensinava que a disciplina é a ponte entre a ideia e a realização.
Mas ponte nenhuma é atravessada sem esforço. E é aqui que a maioria para. Porque a disciplina exige algo que o desejo não exige, constância mesmo quando não há vontade. E isso separa dois tipos de pessoas no mundo: aquelas que dependem de emoção e aquelas que vivem por decisão. A emoção muda todos os dias. Um dia você está motivado, no outro cansado, no outro inseguro, no outro distraído. Mas a decisão permanece e a disciplina nasce exatamente aqui, no momento em que você age sem depender do que sente. Você está esperando sentir vontade ou já decidiu quem você vai ser? Essa pergunta corta qualquer ilusão de progresso falso. Porque muita gente confunde intenção com disciplina, mas intenção é desejo. Disciplina é comportamento repetido, e comportamento repetido cria identidade. Eu sou disciplinado, eu sou consistente, eu escolho o longo prazo, eu não negociarei com minha evolução. Essas afirmações não são apenas palavras, são compromissos internos. E todo compromisso verdadeiro exige sacrifício. Mas o sacrifício da disciplina é diferente do sacrifício da vida comum, porque você está sacrificando algo pequeno hoje, para não sacrificar sua vida inteira depois, enquanto a maioria faz o contrário, sacrifica o futuro inteiro por um conforto momentâneo, e assim nasce o ciclo invisível da mediocridade. Pequenas escolhas fáceis hoje, grandes arrependimentos amanhã. Mas existe um ponto em que o indivíduo desperta para essa realidade. Ele começa a perceber que não é falta de tempo, é falta de prioridade. Não é falta de oportunidade, é falta de estrutura interna. Não é falta de capacidade, é falta de disciplina aplicada. E nesse momento, a vida começa a mudar de forma irreversível. Porque agora ele entende, disciplina não é punição, disciplina é liberdade futura. Você quer liberdade ou quer prazer imediato disfarçado de conforto? Essa pergunta separa destinos. E quando ela é compreendida profundamente, algo dentro do homem começa a endurecer, no melhor sentido possível. Ele começa a dizer não. Não para distrações, não para preguiça, não para desculpas, não para o velho eu. E cada não cria espaço para um novo sim. Sim para crescimento, sim para foco, sim para evolução, sim para a riqueza construída com propósito. Napoleon Hill dizia que a força de vontade é o poder de manter a decisão até que ela se torne realidade. Mas poucos entendem o peso disso. Porque força de vontade não é emoção alta, é consistência baixa em distração e alta em execução. E isso não nasce de um dia para o outro. É treinado, repetido, reforçado, construído na dor da escolha correta. E aqui está uma verdade que poucos suportam ouvir. Você não precisa de mais motivação, você precisa de mais disciplina. Porque motivação te faz começar, mas disciplina te faz vencer. E quando isso é entendido profundamente, a identidade começa a mudar novamente. O homem deixa de ser alguém que tenta e passa a ser alguém que executa. Eu não vou fazer quando estiver fácil, eu vou fazer até ficar fácil. Essa é a mentalidade que separa o comum do extraordinário. E este capítulo termina com uma lei inegociável da vida. Tudo o que você deseja existe do outro lado da disciplina que você evita hoje. O segredo da visão clara que cria destinos. Depois que o homem aprende a disciplina, ele começa a sentir algo diferente dentro de si, uma espécie de direção invisível. Mas ainda assim, muitos continuam perdidos. Por quê? Porque disciplina sem visão é apenas esforço repetido sem destino. Eu, observando profundamente os princípios que regem o sucesso humano, compreendi algo que Napoleon Hill deixou como um dos pilares mais importantes da realização. Nenhum homem chega a um destino que não consegue primeiro enxergar dentro da mente.
A visão é o primeiro molde da realidade. Antes de existir uma casa, alguém a imaginou. Antes de existir uma empresa, alguém a viu. Antes de existir riqueza, alguém acreditou que ela era possível. Se você fechasse os olhos agora, o que exatamente você se vê tornando? Essa pergunta não é simples, ela é uma chave, porque a maioria das pessoas não tem visão, tem apenas desejo confuso, e desejo confuso não cria direção, cria distração. Sem visão clara, a mente se perde em pequenas urgências diárias, trocando o essencial pelo imediato. E assim, o futuro nunca é construído, apenas adiado. Napoleon Hill dizia que o ponto de partida de toda conquista é o desejo ardente definido. Mas o que é desejo definido? É algo tão claro na mente que você quase consegue tocar. Não é quero ficar rico, não é quero mudar de vida. É algo específico, emocional, visual, vivido internamente. E aqui está a diferença entre os que vencem e os que permanecem iguais. Os vencedores veem o futuro com nitidez antes dele existir. A maioria apenas espera que ele aconteça. Você está criando imagens claras do seu futuro ou vivendo dentro de uma névoa mental? Essa pergunta separa clareza de confusão. E a confusão mental é perigosa porque ela parece normal. A pessoa acorda, trabalha, se distrai, reclama, repete e acha que isso é vida. Mas, na verdade, é ausência de direção. A visão clara muda tudo. Porque quando a mente sabe exatamente para onde vai, ela começa a rejeitar automaticamente tudo que não faz parte desse caminho. Distrações perdem valor. Atalhos perdem poder. Dúvidas perdem força e nasce algo novo. Foco. Foco não é esforço. Foco é eliminação. Eliminação de tudo que não serve ao destino. Eu sou claro sobre meu futuro. Eu enxergo meu caminho com nitidez. Eu rejeito tudo que não me aproxima da minha visão. Eu estou alinhado com o meu propósito. Essas afirmações são ferramentas de direção mental, porque a mente precisa ser guiada, não apenas motivada. E quando a visão se torna forte o suficiente, a realidade começa a obedecer. Mas isso não acontece de forma mágica. Acontece de forma interna primeiro. A visão muda a identidade, e a identidade muda as escolhas, e as escolhas mudam o destino. Se você já fosse a pessoa que deseja ser, como agiria hoje? Essa pergunta destrói desculpas instantaneamente, porque ela força o indivíduo a sair da fantasia e entrar na coerência. E coerência é o início da transformação real. Napoleon Hill ensinava que aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas poucos entendem o conceber. Conceber não é imaginar vagamente, é construir mentalmente com repetição emocional. É viver internamente aquilo antes de acontecer externamente. E isso exige prática, diária, constante, inabalável. Porque a visão não se mantém sozinha, ela precisa ser alimentada. E quando isso acontece, algo extraordinário começa a surgir. O homem não corre mais atrás do futuro. O futuro começa a se mover em direção a ele. E neste ponto da jornada, uma nova consciência nasce. Nada externo pode confundir um homem que tem visão interna clara. E este capítulo termina com uma verdade que não pode ser ignorada. Quem não vê com clareza, nunca chega com certeza. O poder da ação imediata que separa os sonhadores dos realizadores. Quando a visão se torna clara e a disciplina começa a se firmar, o homem acredita que já entendeu o caminho. Mas então surge o maior teste de todos. Não é medo, não é procrastinação, não é dúvida, é a inércia disfarçada de preparação. Eu, analisando profundamente os padrões daqueles que alcançam riqueza e realização duradoura, percebi algo que Napoleon Hill enfatizava de forma indireta, mas poderosa. A ideia sem ação é apenas um sonho elegante.
E sonhos, quando não são transformados em movimento, se tornam prisões mentais disfarçadas de esperança. Quantas ideias incríveis você já teve, mas nunca transformou em realidade? Essa pergunta é perigosa, porque ela revela um cemitério invisível dentro da mente humana. O cemitério das oportunidades não executadas. A maioria das pessoas não falha por falta de ideias. Elas falham por falta de ação imediata. Elas esperam o momento certo, esperam mais conhecimento, esperam mais confiança, esperam mais dinheiro, esperam menos medo. Mas o momento certo nunca chega para quem depende dele. Napoleon Hill ensinava que o sucesso nasce da ação organizada e persistente, mas existe uma palavra ainda mais poderosa escondida nisso: organizada. Sim, persistente. Sim, mas acima de tudo, imediata. Porque a ação imediata quebra o ciclo da dúvida antes que ele se forme completamente. E se hoje fosse o único dia que realmente importasse para o seu destino? Essa pergunta muda o comportamento de qualquer mente desperta, porque ela remove a ilusão de infinito tempo. A maioria vive como se tivesse garantias, mas não tem, e mesmo assim continua adiando o que poderia mudar tudo. A ação imediata é o ponto onde o destino começa a ser reescrito, não quando você pensa, não quando você planeja, mas quando você faz, mesmo imperfeito, mesmo incompleto, mesmo com medo, porque a perfeição nunca inicia nada. A ação imperfeita inicia tudo. Eu ajo agora. Eu não espero certeza. Eu crio movimento. Eu construo enquanto aprendo. Eu avanço mesmo sem todas as respostas. Essas afirmações não são motivação. São decisões internas que rompem a paralisia. E aqui está uma verdade que poucos conseguem aceitar. Você não precisa de mais informação. Você precisa de mais execução. Porque conhecimento sem ação é ilusão intelectual. E ilusão intelectual cria pessoas que sabem muito, mas não têm nada. Você está acumulando conhecimento ou acumulando resultados? Essa pergunta separa dois tipos de vida. Uma vida de consumo mental e uma vida de construção real. E a diferença entre elas é simples. Ação, e quando a ação começa, algo invisível acontece. O universo não responde ao pensamento, ele responde ao movimento, não ao desejo, mas à execução. E então a realidade começa a reagir. Portas se abrem, ideias surgem, pessoas aparecem, oportunidades se conectam. Mas tudo isso só acontece depois do primeiro passo, nunca antes. Napoleon Hill dizia que a oportunidade muitas vezes vem disfarçada de trabalho duro, mas a maioria não reconhece isso, porque quer resultados sem movimento. E isso não existe. A ação imediata é o ponto de virada onde o homem deixa de ser espectador da própria vida e se torna participante ativo da criação do próprio destino. Se você não agir hoje, quem garante que haverá um amanhã para agir? Essa pergunta encerra qualquer desculpa restante, porque ela devolve o poder para o único momento real, o agora. E neste capítulo, o princípio final é absoluto. Quem age imediatamente, mesmo imperfeito, sempre ultrapassa quem espera o momento perfeito. O círculo das influências que molda o seu destino. Quando o homem começa a agir, ele acredita que agora está no controle total da própria vida. Mas então ele descobre um fator invisível que pode construir ou destruir todo o seu progresso sem que ele perceba. As influências ao seu redor. Eu, estudando os princípios que regem o comportamento humano e observando aqueles que ascendem à riqueza e aqueles que permanecem na escassez, percebi algo que Napoleon Hill destacou como uma das leis mais poderosas do sucesso. Você se torna a média das pessoas com quem mais convive. E essa média não é apenas financeira, é mental, é emocional, é espiritual, é comportamental.
Quem está moldando a forma como você pensa todos os dias? Essa pergunta é mais profunda do que parece. Porque a maioria acredita que pensa por conta própria, mas, na verdade, grande parte dos pensamentos são ecos do ambiente. Palavras repetidas, atitudes observadas, crenças absorvidas, limitações herdadas. E assim, sem perceber, o homem começa a viver uma vida que não foi totalmente escolhida por ele, mas influenciada pelo ambiente ao redor. Napoleon Hill chamava isso de mastermind quando positivo, mas também reconhecia seu oposto destrutivo. O ambiente que limita, enfraquece e condiciona a mente à mediocridade. E aqui está uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Nem todo mundo ao seu redor quer ver você crescer. Alguns te aplaudem enquanto você continua pequeno, mas se afastam quando você começa a mudar, porque sua evolução expõe a estagnação deles. Você está cercado por pessoas que expandem sua mente ou que limitam sua visão. Essa pergunta separa crescimento de estagnação. E quando ela é compreendida profundamente, algo dentro do indivíduo começa a se reorganizar. Ele começa a perceber. Certos ambientes drenam energia. Certas conversas reduzem ambição. Certas companhias enfraquecem disciplina e outras fazem exatamente o oposto. Expandem visão, fortalecem coragem, aceleram ação. E então nasce uma decisão inevitável, a mudança de círculo, porque ninguém constrói uma mente de alto nível dentro de um ambiente de baixo nível. A incompatibilidade é inevitável. Eu escolho ambientes que fortalecem minha mente. Eu me afasto do que limita meu crescimento. Eu protejo minha visão. Eu seleciono minhas influências com sabedoria. Essas afirmações não são isolamento, são proteção de destino, porque o ambiente não apenas influencia, ele programa. E o ser humano é programável. Napoleon Hill, ao estudar grandes líderes, percebeu que nenhum deles venceu sozinho. Todos tinham uma rede de apoio mental, emocional ou estratégica, mas também perceberam algo crucial. Eles foram seletivos, muito seletivos. E essa seletividade foi uma das chaves da ascensão, porque quando você permite qualquer influência entrar na sua mente, você perde controle sobre o seu futuro. Se você fosse a soma das 5 pessoas com quem mais fala hoje, qual seria seu destino? Essa pergunta não mente. Ela revela direção. E quando o homem começa a analisar isso com sinceridade, ele percebe que precisa fazer escolhas difíceis, se afastar, reduzir contato, mudar ambientes, buscar novos níveis. E isso dói, porque o ser humano é emocionalmente conectado aos seus hábitos sociais. Mas crescimento exige ruptura, e ruptura exige coragem. E então, algo começa a mudar. O homem deixa de ser apenas influenciado e começa a escolher conscientemente suas influências. Ele não aceita mais qualquer conversa, não participa mais de qualquer ambiente, não consome mais qualquer mentalidade. Ele se torna seletivo com tudo que entra na sua mente, e isso transforma tudo. Porque o ambiente certo acelera aquilo que a disciplina já começou. E o ambiente errado destrói aquilo que a disciplina ainda está tentando construir. Napoleon Hill dizia, em essência, que a mente é como um jardim. Se você não plantar sementes boas, ervas ruins crescerão sozinhas. E o mesmo acontece com o pensamento humano. E neste ponto da jornada, o homem entende algo crucial. Não basta mudar por dentro. É preciso também mudar ao redor. E este capítulo termina com uma verdade inevitável. Quem controla suas influências começa a controlar seu destino. Há riqueza que nasce no espírito antes de existir no mundo. Quando o homem começa a dominar suas ações, sua mente e suas influências, ele acredita que finalmente chegou ao nível de transformação necessário. Mas então, ele descobre algo ainda mais profundo.
algo que separa a verdadeira prosperidade da simples aparência de sucesso. A riqueza não começa no mundo externo, ela começa no invisível. Eu, estudando os princípios fundamentais que Napoleon Hill revelou sobre o sucesso humano, compreendi uma verdade que poucos estão preparados para aceitar. Antes de um homem se tornar rico em dinheiro, ele precisa se tornar rico em consciência, porque o mundo externo sempre será um reflexo do mundo interno. Se tudo ao seu redor fosse retirado hoje, o que restaria dentro de você? Essa pergunta não é confortável. Ela é reveladora. Porque muitos constroem uma imagem de sucesso sem construir uma base interna correspondente. E isso cria uma ilusão perigosa, a ilusão de prosperidade sem essência. Napoleon Hill ensinava que a fé é um dos pilares mais poderosos da mente humana, mas não uma fé superficial, uma fé inabalável, uma certeza interna que não depende de evidências externas para existir. E aqui está uma verdade que muda tudo. A maioria só acredita depois de ver, mas os vencedores veem porque acreditam antes. Você acredita que merece a vida que diz desejar? Essa pergunta separa a abundância de limitação, porque não é apenas sobre querer riqueza, é sobre sentir-se digno dela. E a mente humana responde diretamente à percepção de valor próprio. Se você se vê pequeno, você aceita pequenas oportunidades. Se você se vê limitado, você evita grandes riscos. Se você se vê incapaz, você rejeita grandes possibilidades. Mas quando a identidade muda, tudo muda. Eu sou digno da abundância. Eu sou alinhado com a prosperidade. Eu mereço crescer, eu aceito expandir minha vida. Essas afirmações não são desejos, são reconstrução interna de identidade, porque a riqueza externa nunca ultrapassa a riqueza interna, e é por isso que muitos ganham dinheiro, mas continuam vazios. E outros, mesmo antes de terem dinheiro, já carregam mentalidade de abundância. Napoleon Hill chamava isso de estado mental de prosperidade. E esse estado não é construído com sorte. É construído com fé, clareza e repetição. Mas existe algo ainda mais profundo. A riqueza espiritual não é religião. É alinhamento interno. É quando pensamento, emoção e ação caminham na mesma direção, sem conflito, sem dúvida, sem sabotagem interna. Você está em paz com o caminho que está construindo? Essa pergunta revela desorganização interna ou alinhamento real. Porque ninguém sustenta prosperidade com mente dividida. E quando o homem começa a alinhar sua mente com seu propósito, algo invisível começa a acontecer. As oportunidades começam a fazer sentido. As decisões começam a ficar claras. As ações começam a fluir com menos resistência. Não porque o mundo mudou, mas porque ele mudou. E então ele percebe, a verdadeira riqueza não é apenas ter mais, é ser mais, mais consciente, mais disciplinado, mais alinhado, mais forte internamente. E quando esse estado se estabelece, o externo apenas acompanha. Napoleon Hill dizia que aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar, mas o segredo está no acreditar profundo, não superficial. E neste ponto da jornada, o homem entende algo definitivo. A riqueza não é conquistada, ela é construída de dentro para fora. E este capítulo termina com uma verdade inevitável. Quem não se torna rico por dentro, nunca sustentará a riqueza por fora. O nascimento do novo eu e o ponto sem retorno. Quando o homem atravessa todas essas etapas, o despertar, o medo, a disciplina, a visão, a ação, as influências e a consciência da verdadeira riqueza, algo inevitável acontece. Ele não é mais a mesma pessoa. Mas esse momento não chega com festa. Ele chega com silêncio. Um silêncio profundo, quase estranho,
como se a mente antiga estivesse sendo deixada para trás sem despedida. Eu, de observando os padrões da transformação humana, percebi algo que Napoleon Hill apenas sugeria entre linhas. A verdadeira mudança não é uma melhoria do antigo eu, é o nascimento de um novo eu. E nascimento sempre envolve dor, porque algo precisa morrer para algo novo existir. Quem você precisou deixar de ser para chegar até aqui? Essa pergunta não é filosófica, ela é real. Porque cada escolha feita até agora exigiu pequenas mortes internas. A morte da procrastinação, a morte da dúvida, a morte da dependência, a morte da identidade limitada. E agora resta algo diferente, uma consciência mais firme, uma mente mais clara, uma decisão mais forte. Mas ainda existe um teste final, o ponto sem retorno. Esse é o momento em que o homem percebe que não pode mais voltar a ser quem era antes, porque ele já viu demais, já entendeu demais, já despertou demais, e o antigo mundo já não o encaixa mais. E se você nunca mais pudesse voltar à sua antiga versão, como viveria daqui para frente? Essa pergunta cria responsabilidade absoluta, porque agora não existe mais desculpa confortável. Agora existe escolha consciente. E nesse ponto, o indivíduo entende algo definitivo. Ele não está tentando mudar. Ele já mudou. Eu não estou começando. Eu já estou no caminho. Eu não sou futuro. Eu sou agora em construção. Essas afirmações não são motivação final, são declaração de identidade. Porque identidade é destino. Napoleon Hill dizia que o homem é o mestre do seu próprio destino, desde que domine seus pensamentos. Mas agora a verdade vai além. Não basta dominar pensamentos. É preciso dominar quem você escolhe ser todos os dias. E quando isso acontece, o mundo externo começa a reagir de forma diferente. Não porque ele mudou por fora, mas porque ele deixou de ser compatível com a versão antiga da vida. E aqui está o ponto mais poderoso de toda essa jornada. A maioria nunca ficará rica porque nunca atravessa completamente esse ponto. Eles começam, eles tentam, eles entendem um pouco, mas não se transformam por inteiro. E transformação parcial não sustenta destino grande. Mas você, se chegou até aqui, já não é mais o mesmo. E isso cria uma responsabilidade invisível. Ou você volta a ser comum, ou continua evoluindo até se tornar inevitável. Porque agora não é mais sobre aprender, é sobre viver. Este é o encerramento da jornada. O nascimento do novo eu não é um evento, é uma decisão contínua. E a verdade final permanece absoluta. A maioria nunca ficará rica, porque nunca tem coragem de morrer para quem era. A verdade final que a maioria não consegue aceitar. Agora que você atravessou esta jornada inteira, uma coisa precisa ser dita com clareza absoluta. Nada disso foi apenas sobre riqueza. Riqueza sempre foi apenas o reflexo. Eu, seguindo os princípios que Napoleon Hill dedicou sua vida a observar, compreendi algo que não pode ser ignorado. A maioria não fica rica porque nunca entende que o verdadeiro bloqueio não está no mundo. Está na identidade. E identidade não se muda com informação. Identidade se muda com decisão repetida. Você ainda está esperando sentir que está pronto? Ou já decidiu quem você é? Essa pergunta é o último espelho. Porque em algum ponto da vida, todo ser humano encontra duas versões de si mesmo. A versão que se acomoda e a versão que evolui. E ambas lutam silenciosamente todos os dias. Mas apenas uma pode vencer. A versão que você alimenta, cresce. A versão que você ignora, desaparece. E assim a vida é construída não por grandes momentos, mas por pequenas escolhas invisíveis. Napoleon Hill dizia que o destino de um homem é determinado pelos pensamentos que ele escolhe manter. Mas aqui está a verdade mais profunda de todas. Não são apenas pensamentos, são decisões repetidas até virarem identidade.
E agora, depois de tudo, resta apenas uma pergunta que não pode ser evitada. Qual versão de você vai continuar existindo a partir de hoje? Porque não existe mais neutralidade. Ou você cresce, ou você retorna ao automático, ou você constrói disciplina, ou você volta ao conforto, ou você cria visão, ou você vive em confusão, ou você age, ou você espera. E a espera sempre tem o mesmo destino, o mesmo ciclo, a mesma estagnação, o mesmo arrependimento. Mas a ação consciente cria algo diferente. Cria direção, cria identidade, cria destino. E agora, a verdade final desta história precisa ser dita sem suavizar nada. A maioria nunca ficará rica, não por falta de mundo, mas por falta de coragem de se transformar por completo. E você, neste exato instante, já não pode dizer que não sabe, porque saber agora já é parte de quem você é. E quando o conhecimento se torna consciência, a única coisa que falta é escolha. Eu sou capaz, eu sou disciplina, eu sou visão, eu sou ação, eu sou transformação. E a partir daqui, tudo depende apenas de uma decisão: continuar sendo a mesma pessoa, ou finalmente se tornar inevitável. E agora, antes que esse momento termine, eu quero que você pare por alguns segundos e realmente sinta o que foi dito aqui hoje. Porque isso não foi apenas uma história, foi um espelho. Um espelho que mostra que dentro de você ainda existe uma versão maior, mais forte e mais capaz, esperando ser libertada. A maioria das pessoas vai ouvir essas palavras e esquecer amanhã. Mas existe um pequeno grupo que vai decidir agir diferente a partir de hoje. E talvez esse seja você. Se em algum momento você sentiu que essas palavras tocaram algo dentro de você, não ignore isso. Porque esse sentimento não aparece por acaso. Ele aparece quando algo dentro de você já está pronto para mudar. Agora me responde com sinceridade. Você vai continuar sendo espectador da própria vida? Ou vai começar a escrever uma nova história? Se esse vídeo falou com você, então não deixe isso passar em silêncio. Deixa o seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também precisam despertar. Se inscreve no canal, porque aqui você vai encontrar mais conteúdos que vão desafiar sua mente e fortalecer seu propósito. E comenta aqui embaixo: eu escolho mudar, porque isso não é só um comentário, é uma decisão. E lembra, a vida não muda quando você entende, a vida muda quando você decide. Eu te vejo no próximo vídeo.